prezados participantes da Expo Café. Nós vamos falar hoje, de forma breve e bem direta, sobre um projeto que a gente conduz em parceria com a Federação dos Cafeicultores do Cerrado e o Consórcio Pesquisa Café, na região do Cerrado Mineiro, denominado Unidades Demonstrativas de Cultivares de Café Arábica para a região do Cerrado Mineiro. Atualmente existem registradas no Ministério da Agricultura aproximadamente 133 cultivares, sendo 60% delas cultivares resistentes à ferrugem e 40% delas cultivares suscetíveis à ferrugem. Dessas 133, de maneira a relembrá-los a respeito da evolução dessas cultivares, então tem aquelas que nós chamamos de cultivares tradicionais ou antigas, que são as cultivares do grupo Bourbon, do grupo Mundo Novo, grupo Catuai. Inclusive, Catuai até pouco tempo era a principal cultivar plantada na região do Cerrado. Nós temos aquelas que nós chamamos de cultivares intermediárias, que são as cultivares do grupo Topázio, Ouro Verde, Catucaí, do grupo do Sachimor, como o Batã Vermelho e outras. E as novas cultivares, que realmente é um grande desafio, e foi um dos objetivos do projeto, que é construir de forma eficiente a recomendação, que são as cultivares que foram lançadas basicamente nos últimos 10 anos. Então, um destaque é MGS Paraíso 2, Catiguá MG2, MGS Epamig 1194, tem também de outras instituições como o IPR100, IPR106, Obatã, Arara e outras. Essas cultivares, essas novas cultivares, a principal característica delas é a resistência à ferrugem. Então, dentro do grupo das resistentes à ferrugem, nós temos aquelas cuja resistência é oriunda do híbrido Timor, que é a maioria das cultivares trabalhadas pela Epamig, e os seus derivados, como o Sachimor, e temos aquelas também derivadas do grupo Icatu, do Germoplasma Icatu. Um exemplo dessas novas cultivares são as cultivares do grupo das Catucaí, como um exemplo, cuja resistência é oriunda do Germoplasma Icatu. Aqui mostrando, só salientando a importância, o motivo pelo qual a maioria das novas cultivares tem essa característica da resistência, mostrando a eficiência da resistência genética na preservação da folha e, consequentemente, da aumento de produtividade. Então, veja aqui nessa foto, uma das fotos é uma replanta, então a replanta de um material suscetível, e você compara com as plantas ao lado, a gente percebe realmente a importância da resistência genética. Mas qual é a grande dificuldade quando você tem um número grande de cultivares ou quando você tem um número grande lançado recentemente, que é o caso dessas novas cultivares que a gente tem, que eu mostrei anteriormente aqui no slide anterior. Então, o grande desafio nosso da pesquisa e mais ainda da extensão, daqueles que estão ligados à consultoria e recomendação, é que a recomendação do cultivar ela depende primeiramente do genótipo. Então, são 133 cultivares registrados no Ministério. Ela depende do ambiente, então a cafeicultura mineira e a cafeicultura brasileira ela tem uma diversidade de produção muito grande. Área irrigada, sequeiro, montanhosa, plano, enfim. Orgânico, convencional, adensado, mecanizado. Então, uma série de diferentes sistemas produtivos, todos eficientes, não estamos aqui para falar qual é o melhor. Nós estamos aqui para buscar informação para recomendar cultivar para cada sistema desse. Então, o que nós buscamos é construir formas de gerar informação, para que o agricultor tenha acesso a um cultivar que adapte bem a sua condição de cultivo. E o que se espera dessas cultivares? Então, a gente busca cultivar que tenha uma alta adaptabilidade, que, como vocês estão vendo no gráfico, à medida que você vai aumentando, melhorando o ambiente, ela vai aumentando a produtividade. É isso que nós queremos. Então, eu estou numa área sequeira, eu levo uma área irrigada, ela tem que ser responsiva. Quando eu coloco irrigação, eu gero o custo, ela tem que me retornar em produtividade. Mas que, ao mesmo tempo, ela tenha uma boa estabilidade. Então, se o ambiente muda muito, que ela se preserva, pelo menos, entre as melhores. E a gente só consegue isso fazendo o ensaio de campo, e a partir daí gerar os dados científicos e divulgar para os produtores. E esse foi o objetivo central quando nós construímos o projeto em 2016, buscamos a parceria da Federação, buscamos a parceria do Consórcio Pesquisa Café e instalamos os primeiros ensaios. Então, na época foram 28 ensaios e hoje nós temos 21 ensaios sendo conduzidos em condição de campo. Então, a ideia inicial era pegar esse projeto piloto. Então, ele é composto por 12 cultivares
Dessas 12, o padrão Cerrado, que é o Catuai 144, o padrão Bourbon, que é ainda, né, a cultivar que é reconhecida no mundo como melhor qualidade de bebida. Depois nós temos o grupo intermediário, que são as novas cultivares, né? Algumas já eram conhecidas como Topázio, outras não, como por exemplo a MGS Aranãs, era uma cultivar nova. E por indicação dos produtores, que do grupo das novas cultivares resistentes à ferrugem, nós incluímos aí a C125RN, ou IBC12, ou uva, que é uma cultivar que na época vinha sendo muito plantada na região. Então nós pegamos essas 12 cultivares, a federação selecionou os produtores, inicialmente 28, e distribuímos nas principais regiões produtoras dentro do limite Cerrado Mineiro. Isso contemplando a área irrigada, a área sequeiro e a altitude variando de 800 a quase 1.300 metros de altitude. Quais são os principais resultados que nós obtivemos nos 2 primeiros anos? O projeto continua, vai até 2022, quando a gente encerra 4 colheitas e a partir daí tem uma recomendação mais clara, mais precisa para estar fazendo a orientação para os produtores para os diferentes microclimas do Cerrado. Então a gente já começou no primeiro biênio, que encerrou em 2020, colheita 2019-2020, mostrando o potencial das novas cultivares em relação a cultivar Catuai 144. Então a linha tracejada é a média, veja que o Catuai, por exemplo, está com 40,4 sacas por hectare, e na média de área irrigada e área sequeira, a gente já tem aí 5 cultivares, né? Com destaque, por exemplo, a 1194 e para Paraíso 2, com a produtividade quase 20% a mais do que o padrão utilizado no Cerrado, que é o Catuai. Separando a área sequeira de área irrigada, então na área sequeira a média foi 33,8, o Catuai com 33,4 e 4 cultivares destacando em relação ao Catuai. Então a 1194, a MGS Ametista, a Paraíso 2 e a cultivar Aranãs. Quando nós extraímos apenas das áreas irrigadas, então veja que a média já subiu, né? A média era de anteriormente quase 30 e poucas sacas por hectare, já passou para 48,4, que é a coluna azul, e mais uma vez 4 outras cultivares se destacando em relação ao padrão Catuai. Eu chamo a atenção, por exemplo, dessa última, a Sashimori MG8840, que no slide anterior ela não estava entre as melhores, mas quando mudou o ambiente irrigado, ela já apareceu como uma opção para esse sistema de cultivo, que são as áreas irrigadas. Comparando a média, né, da mais produtiva em cada um dos locais em relação ao Catuai, então na coluna azul, então nós temos, por exemplo, o Catuai, considerando a área sequeira irrigada, com uma média de 40,4. Quando nós pegamos apenas a mais produtiva em cada local, nós saímos de 40,4 e fomos para 54,1, ou seja, um aumento de 33% apenas na escolha da cultivar. Então, sem alterar o manejo da propriedade, apenas escolhendo a cultivar de forma precisa, de forma coordenada e orientada, nós conseguimos aumentar em 33% a produtividade. Então, analisando de forma separada a área irrigada e sequeiro, então na coluna do meio nós temos aqui a área sequeiro, então a média foi 33 contra 46,4 das melhores, da melhor em cada local, vejo que o aumento já foi 38%, e na área irrigada a média geral 48,3 e a média da melhor em cada um dos 20 locais 62,7, ou seja, um aumento de 29%. Então, interessante desse slide é que, além de mostrar que o que nós temos hoje, a gente já consegue aumentar no mínimo 30% a produtividade, mostrar que quanto mais adverso for a condição do ambiente, veja quando a gente compara irrigado e sequeiro, maior deve ser o rigor e o critério na escolha da cultivar. Então, o sequeiro, escolhendo bem, eu consegui aumentar quase 39%, enquanto no irrigado apenas 30%. É muito, mas mostra a necessidade de um critério maior nas áreas de sequeiro. Além do trabalho de produtividade, a gente vem também fazendo todo um monitoramento da parte de qualidade. Então, o Cerrado é uma região que tinha um padrão de bebida na ordem de 80 a 82 pontos na escala SCA. Isso era esperar, isso nós já tínhamos uma expectativa que, à medida que mudasse
a recomendação da cultivar, mudasse a cultivar plantada, nós mudaríamos também o padrão sensorial da região. Então, se a gente olhar no gráfico, veja que o Catuai 144 está com uma média de 83 pontos. A cultivar Bourbon, que é a primeira da coluna, que é mundialmente conhecida como padrão de nota sensorial excelente, está com uma média de 83,83. E nós tivemos uma cultivar, a MGS Paraíso 2, que ela apresenta uma nota média, né, no biênio, nos 21 locais, de 85,04, ou seja, um aumento de mais ou menos 2 pontos na escala SK. Isso só com a mudança da variedade. Nesse trabalho desse ano, e isso é uma coisa que foi chamando a atenção, destaque para essa cultivar, é uma cultivar que, além de altamente produtiva, se vocês viram nos slides anteriores, dos 2 anos de colheita, ela foi a que melhor se destacou em qualidade. E chamou a atenção que dos 21 locais, em 10 deles, né, quase 50% dos locais, ela foi o que apresentou, a cultivar que apresentou maior nota sensorial. Então, além de produtiva, ela oferece também uma excelente qualidade de bebida. E o que mudou no padrão sensorial dessas 21 áreas quando a gente compara as novas em relação ao que se produzia? Então vocês vejam que nesse slide, que em verde, é o destaque do que é o padrão comum da região do Cerrado. Então é comum você encontrar café caramelo, chocolate ao leite, açúcar mascavo, frutas amarelas, mel, ácido cítrico. Isso é comum no Cerrado, em função do predomínio da cultivar Catuai. Quando nós mudamos as novas cultivares, começaram a surgir novos sabores e aromas que conferiram outras nuances dentro do padrão sensorial do Cerrado, né, como melado, como floral e outras mais que surgiram. Aqui mostrando um pouco, né, dessas cultivares, para quem não tem ou não teve a oportunidade de acompanhar um dia de campo ou visitar alguma fazenda experimental, ou algum produtor que já está cultivando em escala comercial. Então a MGS Paraíso 2, que é a que vem se destacando no Cerrado. Então, além de altamente produtiva, com qualidade de bebida que destaca, oferece novos sabores e nuances para a região, é uma cultivar que tem uma característica de um pouco mais precoce, né, em relação às cultivares tradicionais. Então, isso é muito importante no programa de escalonamento de colheita. Então, ali a produtividade, qualidade, precocidade e produção. Aqui é a categoria MG2, até pouco tempo era a nossa cultivar da qualidade, hoje ela é uma variedade que vem sendo recomendada para áreas mais marginais, uma boa tolerância à seca, uma boa qualidade de bebida, apesar de um tamanho de peneira menor. Esse é um ponto negativo dessa cultivar. A cultivar Topázio, ela está no grupo das intermediárias, é a cultivar mais plantada desse grupo na região do Cerrado, por todas as características que ela vem apresentando ao longo dos seus quase 20 anos já de cultivo. A MGS Epamig 1194, ela não é uma cultivar resistente à ferrugem, é uma cultivar do grupo do Topázio, mas com fruto de coloração vermelha e tamanho de peneira maior do que a Topázio. Então é uma cultivar que o fruto parece muito, assemelha muito a cultivar Acaiá. Então quem tem Acaiá na propriedade ou conhece essa cultivar, o fruto da Epamig 1194 é muito parecido. A MGS Ametista é uma cultivar mais nova, uma das mais novas que a Epamig lançou. Então, diferentemente da MGS Paraíso 2, ela é de fruto vermelho, como vocês estão vendo, e uma maturação um pouco mais tardia. Então, num programa de escalonamento de colheita, você teria a Paraíso 2 como a mais precoce, aí um grupo de intermediário, resistente ou não, e um grupo de material tardio, que seria a MGS Ametista. Uma vantagem dessa cultivar é que ela está indo muito bem em condição de sequeiro e uma resistência à ferrugem, eu diria que das cultivares da Epamig é que melhor tem se mostrado, né, praticamente quase imune, não se identifica, né, a presença de pústula. Então é uma característica muito importante dentro da propriedade. Bom, em função do trabalho em 2016, e aí já reflexo desse projeto que a gente vem conduzindo, então nós começamos a observar a partir de 2018, né, o plantio de 2016 do projeto a partir de 2018, uma evolução na demanda por novas cultivares. Então aqui é um estudo de caso de um viveiro, quase 5 milhões de mudas esse viveiro produz. E em 2018, em verde, a gente percebe de 2018 até 2020, quando os produtores começaram a ouvir falar do projeto, começaram a participar dos nossos dias de campo,
Até então não tinha produção, mas apenas já mostrando os primeiros resultados do material em campo, de parte vegetativa, desenvolvimento. A gente já percebeu, né, começou a perceber, e até 2020, uma evolução do plantio das novas cultivares, em detrimento ao plantio das cultivares mais antigas, que estão na coluna de cinza. Então a gente percebeu uma redução, uma demanda nesse viveiro, um estudo de caso, de 2018 para cá. Em 2020, nós ampliamos, né, essa pesquisa, então nós buscamos 3 viveiros comerciais no Cerrado, que somam algo em torno de 15 milhões de muda, e o número não foi diferente. Então, na média dos 3 viveiros, 71% de mudas que foram produzidas nesse ano de 2020 eram das novas cultivares, 23,6% das intermediárias e 4,7% apenas das cultivares mais antigas. Então, mostrando que o que faltava era o agricultor conhecer, o que faltava era a gente construir um mecanismo eficiente de transferir a tecnologia. Então, encerrando a apresentação, como considerações finais, a gente e produto, né, desse projeto e dessa parceria entre PAMIG, Federação e Consórcio, a demanda por novas cultivares por parte dos produtores já é uma realidade, vocês viram aí no gráfico que eu mostrei anteriormente, irá contribuir para melhorar ainda mais a vida do cafeicultor brasileiro e seus familiares, principalmente nas regiões montanhosas com difícil controle da ferrugem. A importância dos ensaios regionais na indicação de cultivares com precisão. Então a cafeicultura brasileira é ampla, então a gente precisa montar ensaio de campo, precisa ter dados de campo nas diferentes sistemas produtivos para que a gente consiga oferecer realmente cultivar altamente produtivo e que vai agregar ao produtor, tanto em quantidade quanto em qualidade. E é necessária a capacitação constante de todos os envolvidos na cafeicultura, do produtor ao consumidor, o consumidor também precisa entender o que essas cultivares oferecem no conceito de sustentabilidade, e para que realmente as novas cultivares possam cada vez mais ocupar, né, a área nos novos plantios e na renovação da cafeicultura brasileira. Então encerro a minha apresentação, me coloco à disposição, tem meu e-mail aí que eu deixei na parte inicial do evento, e desejo a todos que continuem um bom evento, uma boa Expo Café 2021, e que, se Deus quiser, em 2022 estaremos todos juntos no campo experimental de Três Pontas.